Você já imaginou ir ao seu quintal e colher o almoço? Ter uma despensa cheia e uma mesa farta o ano inteiro, com alimentos frescos, saudáveis e, o melhor de tudo, plantados por você? E se eu te disser que o segredo para essa autossuficiência começa agora, exatamente neste mês de janeiro? Muitas pessoas pensam que já é tarde ou cedo demais, mas a verdade é que janeiro é a chave de ouro para destravar um ano inteiro de colheitas. Fique comigo, porque hoje vou revelar as 18 culturas essenciais que, se plantadas neste mês, podem realmente alimentar sua família por um ano inteiro. E eu garanto, a 12ª cultura da nossa lista vai mudar completamente a forma como você enxerga sua horta. Vamos começar essa jornada. Antes de colocarmos as mãos na terra, é fundamental entender por que janeiro é um mês tão estratégico. No Brasil, um país de dimensões continentais, janeiro pode significar o auge do verão chuvoso em uma região e um calor intenso em outra. Por isso, a regra de ouro é: conheça o seu clima. No entanto, de forma geral, janeiro é um período de altíssima luminosidade e temperaturas elevadas, o que acelera o crescimento de muitas plantas. É o momento perfeito para iniciar culturas de ciclo rápido, que serão colhidas antes do outono, e também para preparar as sementeiras de espécies que irão prosperar nos meses mais amenos. O conceito mais importante que vamos explorar é o de plantio escalonado. Em vez de plantar tudo de uma vez, vamos aprender a semear um pouco a cada semana ou quinzena. Isso cria uma linha de produção contínua na sua horta, garantindo que você tenha sempre algo fresco para colher, evitando o desperdício e a frustração de ter tudo maduro ao mesmo tempo. Pense em janeiro não como um único momento, mas como o ponto de partida de um planejamento inteligente para a sua soberania alimentar. Vamos começar pelos reis do crescimento rápido, os rabanetes e as cenouras de verão. Plantar rabanetes em janeiro é quase como ter uma recompensa instantânea na jardinagem. Em menos de 30 dias, você pode estar colhendo essas bolinhas picantes e crocantes. Eles não exigem muito espaço e podem ser plantados entre culturas mais lentas. A dica de mestre é escolher variedades que tolerem bem o calor. Para as cenouras, janeiro é ideal para semear variedades de ciclo curto, como a Nante. O solo precisa estar bem fofo e livre de pedras, para que as raízes cresçam retas e bonitas. Imagine a cena: você puxando da terra uma cenoura laranja vibrante, cultivada sem nenhum agrotóxico. O segredo para ambas as culturas é manter o solo consistentemente úmido, mas nunca encharcado, especialmente durante a germinação. Um erro comum é deixar o solo secar completamente, o que pode resultar em rabanetes rachados e cenouras fibrosas. Uma camada de cobertura morta, como palha ou folhas secas, ajuda a manter a umidade e a temperatura do solo mais estáveis, um verdadeiro salva-vidas no calor de janeiro. Agora, vamos falar das folhas verdes, a base de qualquer salada fresca e saudável. Em janeiro, o desafio é o calor, que pode fazer com que algumas variedades de alface, como a crespa e a lisa, floresçam prematuramente, um processo chamado de pendoamento. Mas existe uma solução. A chave é optar por variedades mais resistentes ao calor, como a alface romana ou a mimosa. Além disso, uma estratégia genial é plantá-las em um local que receba o sol da manhã, mas que fique protegido por uma sombra parcial durante as horas mais quentes da tarde. Outras estrelas para este mês são a rúcula e o espinafre, como o espinafre da Nova Zelândia, que adora o clima quente. Para garantir uma colheita contínua, aplique a técnica do plantio escalonado que mencionamos. Semear um pequeno punhado de sementes a cada 10 dias garante que você terá folhas jovens e tenras durante todo o verão e início do outono. Pense nisso como uma fábrica de saladas no seu quintal. Você colhe as folhas externas e a planta continua produzindo novas a partir do centro. É o ciclo da abundância em ação. Nenhuma horta estaria completa sem tomates e pimentões. Para muitas regiões do Brasil,
Janeiro ainda é uma excelente época para plantar mudas de tomate e pimentão, especialmente as de variedades de ciclo mais curto. Se você vive em uma área de verão muito intenso, pode ser uma boa ideia iniciar as sementes em sementeiras, em um local protegido, e transplantá-las para o canteiro quando estiverem mais fortes. O tomate cereja, por exemplo, é incrivelmente produtivo e geralmente mais resistente a pragas e doenças. Já os pimentões e as pimentas amam o sol e o calor de janeiro para se desenvolverem. Uma dica crucial para essas culturas é o tutoramento. À medida que as plantas crescem, elas precisam de suporte, como estacas ou gaiolas, para não tombarem com o peso dos frutos. Isso também melhora a circulação de ar, o que ajuda a prevenir doenças fúngicas, muito comuns em períodos chuvosos. Lembre-se de regar a base da planta, evitando molhar as folhas, principalmente no final do dia. Este pequeno cuidado faz uma diferença enorme na saúde e na produtividade dos seus tomateiros e pimenteiros. Que tal falarmos de algo que sobe pelas paredes e produz sem parar? O feijão vagem, também conhecido como feijão de corda em algumas regiões, é uma cultura fantástica para janeiro. Existem as variedades de moita, que são mais compactas, e as trepadeiras, que precisam de uma estrutura para se apoiar, como uma treliça ou um cercado. As trepadeiras são especialmente produtivas e aproveitam o espaço vertical da sua horta, uma ótima solução para quem tem pouco espaço. Elas crescem vigorosamente no calor do verão e, sendo leguminosas, ainda têm o benefício adicional de fixar nitrogênio no solo, enriquecendo a terra para as próximas culturas. A colheita é uma delícia. Quanto mais você colhe as vagens, mais a planta é estimulada a produzir. É um ciclo virtuoso de abundância. Plante as sementes diretamente no local definitivo, pois elas não gostam muito de transplante. E aqui vai um segredo: plante-as perto do seu milho. O milho pode servir de tutor natural para o feijão, uma técnica ancestral indígena chamada de as três irmãs. Falaremos mais sobre isso adiante. Vamos para as raízes novamente, mas desta vez com um sabor mais forte: cebola e alho. Embora o plantio tradicional de alho seja no outono, em janeiro você pode plantar o chamado alho poró de verão, ou iniciar o plantio de cebolas a partir de sementes ou de pequenos bulbos, conhecidos como sets. Escolher variedades adaptadas ao seu fotoperíodo, ou seja, a duração do dia na sua região, é crucial para a formação dos bulbos. As cebolas precisam de um solo rico em matéria orgânica e bem drenado. Uma dica é plantá-las em fileiras, com um bom espaçamento, para que os bulbos tenham espaço para se desenvolver. O alho, por sua vez, pode ser plantado a partir dos próprios dentes. Escolha os maiores e mais saudáveis de uma cabeça de alho e plante-os com a ponta virada para cima. Além de serem temperos indispensáveis na cozinha, ter cebola e alho frescos da horta é um luxo. E eles também atuam como repelentes naturais para algumas pragas, sendo ótimos companheiros para outras plantas no seu canteiro. E o milho? Sim, janeiro é uma época fantástica para plantar milho em grande parte do país. O milho é uma planta que adora sol e calor, condições típicas deste mês. Para garantir uma boa polinização e espigas cheias de grãos, o milho não deve ser plantado em uma única fileira longa. Em vez disso, plante-o em blocos, com pelo menos 4 fileiras de largura. O vento carrega o pólen dos pendões masculinos, no topo da planta, para as barbas ou cabelos femininos de cada espiga. Plantar em bloco aumenta drasticamente a chance de sucesso dessa polinização. Escolha uma variedade de milho verde, que é perfeito para pamonha, curau ou simplesmente para comer cozido com manteiga. Imagine a alegria de colher suas próprias espigas de milho, doces e suculentas. Além disso, o milho produz uma grande quantidade de matéria orgânica. Após a colheita, os caules e folhas podem ser picados e usados como cobertura para o solo, protegendo-o e nutrindo-o para o próximo ciclo de cultivo.
Agora vamos para as cucurbitáceas, uma família que inclui abóboras, abobrinhas e pepinos. Essas plantas são as verdadeiras máquinas de produzir do verão. A abobrinha, por exemplo, se você piscar, parece que ela dobra de tamanho da noite para o dia. Plantar em janeiro garante que elas terão todo o calor e a luz de que precisam para uma produção explosiva. Elas podem ser rasteiras ou trepadeiras, então planeje o espaço. Uma única planta de abobrinha pode facilmente alimentar uma família. Os pepinos, por sua vez, são perfeitos para saladas refrescantes e precisam de uma treliça para se agarrarem, o que mantém os frutos limpos e longe de pragas do solo. Já as abóboras, como a moranga ou a cabotiá, precisam de mais espaço para se espalharem, mas a recompensa é imensa. Elas podem ser armazenadas por meses, garantindo alimento durante o outono e inverno. O segredo para essa família é a rega constante e a polinização, que geralmente é feita por abelhas. Plante flores por perto para atrair esses polinizadores. Não podemos esquecer das ervas aromáticas, que são o coração de qualquer cozinha saborosa. Janeiro é o momento perfeito para plantar manjericão, salsa, coentro e cebolinha. O manjericão, em particular, adora o calor e o sol pleno. Quanto mais você poda seus raminhos para usar na cozinha, mais ele se ramifica e produz. É uma planta incrivelmente generosa. A salsa e o coentro podem preferir um pouco de sombra nas horas mais quentes do dia, em climas muito fortes, para evitar que floresçam cedo demais. A cebolinha é super resistente e pode ser plantada a partir de sementes ou pela divisão de touceiras. Ter essas ervas frescas à mão transforma qualquer prato simples em uma refeição especial. E o melhor é que elas podem ser cultivadas facilmente em vasos na janela da cozinha, na varanda ou em pequenos cantos da sua horta. Elas não só adicionam sabor, mas também atraem insetos benéficos e podem ajudar a repelir pragas de outras culturas. É uma pequena farmácia e um supermercado de temperos no seu quintal. Vamos falar de uma cultura que muitos pensam ser apenas de clima frio, mas que tem suas versões de verão. As couves. Variedades como a couve-manteiga ou a couve chinesa podem ser plantadas em janeiro, especialmente se você começar as sementes em um local protegido e transplantar as mudas para o canteiro no final do mês. Elas se beneficiam de uma boa camada de cobertura morta para manter as raízes frescas e úmidas. A couve é uma fonte incrível de vitaminas e minerais, e a colheita é feita folha por folha. Você pode colher as folhas externas e a planta continuará a produzir novas folhas a partir do centro por meses a fio. Uma única planta bem cuidada pode fornecer couve para refogados, sucos e saladas por um longo período. Fique de olho nas lagartas, que também adoram as folhas de couve. Uma inspeção manual regular ou o uso de telas de proteção pode resolver o problema de forma orgânica. Ter couve fresca é ter saúde no prato garantida. E a beterraba? Este superalimento é outra excelente escolha para o plantio de janeiro. As beterrabas são duplamente úteis. Você pode comer tanto as raízes adocicadas e terrosas, quanto as folhas, que são deliciosas e nutritivas, parecidas com o espinafre, e podem ser refogadas ou usadas em saladas. Plante as sementes diretamente no canteiro, em solo fofo e bem adubado. Elas não gostam de solos compactados, pois isso impede o desenvolvimento das raízes. Uma dica interessante é que cada semente de beterraba é, na verdade, um aglomerado de várias sementes. Então, é comum que nasçam várias mudinhas juntas. Você precisará fazer um desbaste, ou seja, remover as mudas mais fracas para deixar espaço para as mais fortes se desenvolverem. Não jogue fora as mudinhas que você removeu. Elas são deliciosas e podem ser a primeira microcolheita da sua horta de beterrabas. A cor vibrante da beterraba, seja na terra ou no prato, é um sinal de sua riqueza em antioxidantes. Agora, uma cultura que é um verdadeiro tesouro tropical,
e que ama o calor de janeiro. O quiabo. Se você nunca cultivou quiabo, prepare-se para se surpreender com a beleza de suas flores, que se parecem com as do hibisco. O quiabo é uma planta extremamente produtiva e resistente à seca, uma vez estabelecida. Plante as sementes diretamente no solo quando o tempo estiver bem quente. Ele cresce rápido e logo começa a produzir. O segredo para um quiabo macio e sem baba é colhê-lo quando ainda está pequeno e tenro, geralmente com 5 a 7 centímetros de comprimento. Se você deixar no pé por muito tempo, ele fica fibroso. A colheita deve ser feita a cada 1 ou 2 dias, pois isso estimula a planta a produzir ainda mais flores e, consequentemente, mais frutos. Um pé de quiabo bem cuidado pode produzir por todo o verão e outono. É uma cultura que representa a resiliência e a abundância, perfeita para garantir um ingrediente versátil e nutritivo na sua cozinha. Chegamos à nossa cultura surpreendente, a 12ª, a batata doce. Muitas pessoas não sabem, mas a batata doce não é plantada por sementes, mas sim por ramas ou pedaços da própria batata. Janeiro é a época ideal para plantar as ramas. Você pode simplesmente enterrar uma batata doce em um canteiro úmido e, em algumas semanas, ela brotará com várias ramas. Quando essas ramas atingirem cerca de 30 centímetros, você pode cortá-las e plantá-las em outro local. Elas enraizam com uma facilidade impressionante. A batata doce é uma cultura de cobertura de solo fantástica. Suas folhas formam um tapete denso que abafa o mato e protege o solo da erosão. E o melhor de tudo, as folhas também são comestíveis e muito nutritivas, ricas em vitaminas. Após alguns meses, você terá uma colheita subterrânea de batatas deliciosas e versáteis, que podem ser armazenadas por um longo tempo. É uma planta que alimenta da raiz à folha, uma verdadeira campeã da autossuficiência. Vamos incluir na nossa lista a acelga, uma parente próxima da beterraba e do espinafre. A acelga é uma planta espetacular para se ter na horta por sua beleza e produtividade. Existem variedades com talos coloridos, brancos, amarelos, vermelhos, laranjas, que transformam qualquer canteiro em um arco-íris. Ela é mais tolerante ao calor do que a maioria dos espinafres, o que a torna uma ótima opção para o plantio em janeiro. Assim como a couve, a colheita é feita retirando-se as folhas externas, permitindo que a planta continue produzindo por meses. Você pode usar as folhas em refogados, tortas, sopas e até mesmo em saladas quando estão bem jovens. Os talos, que são crocantes, podem ser cozidos separadamente, como se fossem aspargos. A acelga é uma planta que oferece muita comida em pouco espaço e adiciona uma beleza ornamental incrível à sua horta, provando que comida saudável também pode ser visualmente deslumbrante. E que tal plantar amendoim? Sim, é perfeitamente possível cultivar seu próprio amendoim em casa. O amendoim é uma leguminosa, assim como o feijão, e também ajuda a enriquecer o solo com nitrogênio. Ele precisa de um longo período de calor para se desenvolver, então plantar em janeiro dá a ele o tempo necessário. O processo é fascinante. A planta produz uma flor amarela que, após a polinização, se inclina e penetra no solo. É debaixo da terra que a vagem do amendoim se desenvolve. Ele prefere solos leves e arenosos para que esse processo ocorra facilmente. A colheita é um evento divertido, especialmente para as crianças. Você arranca a planta inteira e vê as vagens penduradas nas raízes. Depois, é só deixar secar ao sol e você terá amendoim fresco para torrar e comer. É uma cultura educativa e deliciosa que mostra de forma incrível como os alimentos crescem. A 15ª cultura da nossa lista é o jiló. Amado por uns, nem tanto por outros, o jiló é uma planta incrivelmente rústica e produtiva, perfeitamente adaptada ao nosso clima. O pé de jiló, um parente da berinjela, produz por um longo período, e quanto mais você colhe, mais ele floresce e frutifica.
Plantar em janeiro permite que ele se estabeleça e comece a produzir rapidamente com o calor do verão. Ele não é muito exigente em relação ao solo, mas responde bem à adubação orgânica. O segredo para um jiló menos amargo é colhê-lo ainda verde e brilhante, antes que comece a ficar amarelado. Além de ser um ingrediente tradicional em muitos pratos da culinária brasileira, o jiló é rico em vitaminas e flavonoides. Cultivar jiló é ter a garantia de uma colheita constante e de um alimento com forte identidade cultural no seu quintal. Não podemos deixar de fora as flores comestíveis, como a capuchinha e a calêndula. Plantar flores na sua horta em janeiro não é apenas um capricho estético. A capuchinha, por exemplo, é inteiramente comestível. Flores, folhas e sementes, e tem um sabor picante que lembra o agrião. Além disso, ela atua como uma planta armadilha, atraindo pulgões para si e protegendo outras culturas, como os tomates. A calêndula, por sua vez, tem pétalas que podem ser usadas em saladas e propriedades medicinais. Suas raízes ajudam a repelir nematóides do solo, que são vermes microscópicos que atacam as raízes de muitas plantas. Plantar essas flores entre seus canteiros de vegetais é uma estratégia de jardinagem integrada. Elas atraem polinizadores, como abelhas e borboletas, que são essenciais para a frutificação de abóboras, pepinos e tomates, e ainda embelezam o ambiente. É a união perfeita do útil, do agradável e do delicioso. Agora, vamos focar em uma tarefa crucial de janeiro: a preparação do solo para o ano todo. Nenhuma dessas 18 culturas vai prosperar se o solo não estiver vivo e nutrido. Janeiro é o momento ideal para iniciar ou alimentar sua pilha de compostagem. Junte restos de vegetais da cozinha, folhas secas, aparas de grama e outros materiais orgânicos. Esse composto será o ouro negro que alimentará sua horta nos próximos meses. Além disso, aproveite para adicionar matéria orgânica aos seus canteiros. Pode ser composto já pronto, esterco bem curtido ou humus de minhoca. Cubra os canteiros com uma camada espessa de cobertura morta, como palha, serragem ou folhas secas. Isso protege o solo do sol forte de janeiro, mantém a umidade, evita o crescimento de ervas daninhas e, aos poucos, se decompõe, nutrindo a terra. Um solo saudável é a base de uma horta produtiva. Investir tempo nisso agora é garantir colheitas fartas durante todo o ano. Outro ponto fundamental é o planejamento do espaço e da rotação de culturas. Antes de sair plantando, pegue um papel e um lápis e desenhe um esboço da sua horta. Pense em onde o sol bate mais forte, onde há mais sombra. Agrupe as plantas com necessidades semelhantes. Por exemplo, as que precisam de mais água ficam juntas. As que precisam de tutores, como tomate e feijão vagem, podem compartilhar uma mesma estrutura. E o mais importante, pense na rotação. Nunca plante a mesma família de plantas no mesmo lugar ano após ano. Isso esgota os nutrientes do solo e favorece o aparecimento de pragas e doenças. Por exemplo, onde você plantou tomates, uma solanácea, este ano, no próximo ciclo plante feijão, uma leguminosa. O feijão vai repor o nitrogênio que o tomate consumiu. Esse planejamento, feito com calma em janeiro, é a diferença entre uma horta que sobrevive e uma horta que prospera e se torna cada vez mais fértil. Falando em água, a irrigação inteligente é um dos maiores segredos para o sucesso da horta de janeiro. Com o calor intenso, as plantas precisam de mais água, mas regar de forma errada pode ser um desastre. O melhor horário para regar é bem no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol não está forte. Isso evita que a água evapore rapidamente e que as gotas nas folhas funcionem como pequenas lupas, queimando a planta. A regra é regar o solo, não a planta. Direcione a água para a base, onde estão as raízes. Isso mantém as folhas secas, o que é fundamental para prevenir doenças fúngicas. E lembre-se, é melhor uma rega profunda e menos frequente
do que várias regas superficiais. Uma rega profunda incentiva as raízes a crescerem para baixo, em busca de água, tornando a planta mais forte e resistente à seca. O uso de cobertura morta, como já falamos, reduz a necessidade de rega em até 50%. Regar com sabedoria economiza água e salva suas plantas. Por fim, vamos desmistificar um erro comum: o excesso de adubação. Na ânsia de ver as plantas crescendo rápido, muitos jardineiros iniciantes exageram no adubo, especialmente os nitrogenados. O excesso de nitrogênio pode sim fazer as plantas crescerem muito rápido, mas isso resulta em muitas folhas e poucos frutos. A planta fica viçosa, mas não produtiva. Além disso, o excesso de nutrientes pode queimar as raízes e até matar a planta. A jardinagem é um exercício de paciência e observação. Em janeiro, o foco deve ser na criação de um solo rico em matéria orgânica, que libera os nutrientes de forma lenta e equilibrada. Adube na preparação do canteiro e, se necessário, faça uma adubação de cobertura leve, com composto ou humus, quando as plantas estiverem em fase de produção. Lembre-se, o objetivo não é forçar o crescimento, mas sim dar à planta as condições ideais para que ela se desenvolva no seu próprio ritmo, de forma saudável e equilibrada. Menos é, muitas vezes, mais. E assim, percorremos uma jornada completa, desde a escolha das sementes até os segredos para um solo vivo e uma colheita abundante. Vimos que janeiro não é apenas um mês no calendário, mas sim o portal para um ano inteiro de autossuficiência e comida de verdade na sua mesa. Cobrimos 18 culturas incríveis, desde os rápidos rabanetes até a surpreendente e multifuncional batata doce, que alimenta da raiz a folha. Aprendemos a importância do planejamento, da rotação de culturas, da rega inteligente e, principalmente, de nutrir o solo, que é a base de tudo. O poder de transformar um pequeno pedaço de terra em uma fonte de alimento está literalmente em suas mãos. Começar agora, em janeiro, é plantar a semente da segurança alimentar para você e sua família. Muito obrigado por assistir a este vídeo e por se juntar a nós nesta missão de espalhar hortas por toda parte. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos guias. E agora, eu quero saber de você. Qual dessas 18 culturas você ficou mais animado para plantar primeiro? Ou talvez você tenha uma dica de ouro para o plantio em janeiro que não mencionamos? Deixe seu comentário abaixo. Vamos adorar aprender com a sua experiência. Até a próxima colheita.